A paz do Senhor, meus amados. Hoje finalmente é dia 1º de agosto do ano de 2017. Conseguimos passar da metade deste ano, muito mais, né? Faltam 5 meses para terminar este ano. Estamos aí, amados, caminhando. Dia 4 de agosto eu faço aniversário, vou fazer 39 anos. E cada ano que passa, né, nesses últimos 4, 6 anos mais ou menos que tem passado, quando chega a data do meu aniversário, eu penso no meu coração, poderia tanto ser o último. Alguém que não conhece, né, não me conhece, não conhece o canal, não conhece as nossas mensagens, ouve isso, fala, mas essa moça é doida? A gente tem que querer viver, a gente tem que querer estar bem, estar vivo com a nossa família, com a nossa vida, com os nossos projetos. Por que ela deseja que seja o último aniversário? Amado, eu não desejo que seja o último aniversário porque eu quero morrer. Pelo contrário, se tem uma coisa que eu mais desejo no meu coração é a vida. Só que eu desejo uma vida que não é a vida convencional. Não é a vida que nós estamos habituados a viver nessa terra, a vida em que nós vemos injustiça para todos os lados, maldade, pessoas, sabe, uma querendo comer a outra, parece um bando de leão afamado. A vida que eu desejo é a vida eterna. O nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós somos peregrinos neste mundo. E a gente então, entendendo essas coisas, a gente passa a desejar uma vida verdadeira. Eu não sei se você é um tipo que assiste muitos filmes, mas eu gosto muito de filmes fantascientíficos, né? Filmes futuristas, filmes que mostram cidades assim desenvolvidas num tempo futuro, né? Hollywood gosta muito de criar filmes com cidades aí super desenvolvidas, prédios, estradas suspensas, né? Carro que voa. E prédios cheios de planta e cidades perfeitas. E eu creio que tudo que nós vemos nessa terra é um espelho do que está lá no céu, né? Do que está lá onde Deus habita. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, que eu vejo essas coisas, eu passo a entender que esse pouquinho que a gente vê aqui, né, nesses cenários de cidades futurísticas e perfeitas, não chega nem na poeira do pó daquilo que realmente está reservado para nós na eternidade. Se você que está aí me escutando acha que o céu é um lugar todo branco, somente branco, cheio de nuvens, com um trono no meio e um monte de gente vestido de branco, ajoelhado eternamente, você está muito enganado. Porque se Deus, Ele pôde, né, disponibilizar a criação dessa natureza que nós vemos aqui na Terra, uma natureza que não termina mais. A gente vê uma coisa daqui ou na coisa dali, e para onde você vê, você olha, você vê coisas criadas. A própria natureza expressa a glória de Deus. Você vê os oceanos, você vê o céu, você vê as montanhas, você vê os desertos, tudo cheio de vida. Você acha que Deus criou um mundo que é condenado à destruição? A Bíblia diz que esse mundo que nós conhecemos será consumido pelo fogo. O planeta Terra, ele não vai ser carbonizado, evaporado e desaparecer do tudo, mas ele vai ser literalmente purificado pelo fogo. O fogo de Deus vai purificar a Terra no último tempo, nos últimos dias, no tempo da ira de Deus. A Bíblia diz que céus e terra passarão, e eis que João viu novos céus e nova terra. Então isso aqui vai ter que ser mudado. Deus, ele vai fazer a natureza ser purificada. Ela está caída, né? Então, se nós vemos Deus ter disponibilizado um mundo que foi já condenado à destruição, de certo modo, né? A purificação pelo fogo. E Deus desperdiçou, digamos assim, aqui na Itália a gente usa uma palavra chamada desperdiçou, mas no sentido, Deus disponibilizou tudo que Ele disponibilizou de criado para nós. Imagina na eternidade, que não vai ter mal, não vai ter morte, não vai ter perecimento, não vai ter pecado, não vai ter maldade, não vai ter injustiça. Eu acredito, meus irmãos, que Deus guardou o melhor para o final, para depois. Então, quando a gente começa a pensar desse nível, pensar desse jeito, a gente entende, meus irmãos, que a gente quer a vida.
mas a vida eterna. E o meu maior desejo é passar o meu, não próximo, que é dia 4 de agosto, eu acredito que a gente ainda vai estar aqui, mas no próximo ano, o desejo do meu coração é estar lá na glória com Deus, estar na vida eterna, estar no céu, sabe? Limpa de mim mesma, porque eu sou falha, eu sou pecadora, eu sou uma pessoa que às vezes penso que não devo, falo que eu não devia falar, como se diz, né? Meço circunstâncias de modo errado, porque nós somos falhos. Então a gente tem que esperar, sabe, que o Senhor termine a obra que Ele começou em nós, em modo que nós então nos tornemos irrepreensíveis no futuro. Amém, meus irmãos? Então, baseado nesse texto, baseado nessa filosofia, nessa mentalidade, hoje eu quero ler com os irmãos a carta que Paulo escreveu para o seu discípulo, né, Tito. E para nossa surpresa, para quem não sabia, Tito era como nós, ele não era judeu, ele era um gentio. Paulo mandou ele para a ilha chamada Ilha de Creta. Ali ele iria então admoestar e corrigir os cristãos que estavam ali na igreja de Creta. Amém? E então, em cima disso, eu quero começar a ler com os irmãos a carta de Tito. E Tito é muito pequenininho, tá? E eu vou ler com os irmãos, então, do capítulo 1 em diante. Tito está no Novo Testamento, para quem não sabe, tá bom? E é uma bênção mesmo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Amados, se a gente lê isso assim, a gente não consegue absorver o conteúdo rico dessas primeiras palavras da carta do livro de Tito. Mas se eu começo então a pensar palavra por palavra, você vai ver qual é imensa essa promessa que está registrada aqui. Olha só. Paulo, servo de quem? De Deus, Deus Pai, e apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido que Paulo aprendeu com o próprio Jesus tudo o que ele passou para o resto do povo de Deus, tá? E ele veio então para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ele veio promover. O que é promover algo? É fazer conhecido, é manifestar uma determinada informação. E Paulo precisava fazer conhecido a fé que é de quem? Dos eleitos de quem? De Deus. Porque Deus elegeu o seu povo. Deus, ele tem elegido um povo de tempos em tempos. Deus primeiramente elegeu os judeus, dizendo que esse é o povo cujo Deus é o Senhor, mas posteriormente Deus elegeu também os gentios de todos os tempos, de todos os pontos do mundo. O nosso Senhor Jesus, ele declarou certa vez, de modo nenhum jogarei fora aqueles que o Pai me deu. Então, existe pessoas que Deus, então, elegeu e deu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ana, você está falando de pré-eleição? Eu estou te falando de pré-eleição, de predestinação, mas não porque Deus escolheu a dedo esse sim, esse não, esse sim, esse não. Porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a Bíblia aqui, nós vamos ler daqui a pouquinho, que ele distribuiu a oportunidade da salvação para todos. E Jesus fala, todos quanto creem. Então, meus amados, não vamos colocar a fatia da culpa daqueles que se perdem nas mãos de Deus, dizendo que Deus elegeu pessoa A e Deus não elegeu pessoa B, e essa pessoa nasceu já predestinada para o inferno. Deus, ele não predestinou ninguém para ir para o inferno. Deus, ele deu aos homens a oportunidade da salvação. A coisa é tão certa que você que já está aí, já é salvo. Se você quiser pecar, você peca. Deus, ele não te colocou uma corrente nas mãos e uma venda nos olhos para você não pegar ou não ver o que não pode. Se você quiser mudar de canal e colocar aí agora no seu YouTube um vídeo hot, né, um vídeo quente, se você quiser ir fofocar com alguém, se você quiser ir roubar,
Deus ele não vai aparecer para você e barrar você no meio do caminho. Se você quiser se rebelar contra ele, você pode, porque não existe nada que te vete, que te impeça de fazê-lo. Então você me perguntando, então por que eu não peco? É porque Deus colocou o Espírito Santo dele dentro do meu coração e o Espírito Santo não me deixa pecar? O Espírito Santo, meu querido, minha querida, ele simplesmente convence o homem do pecado e do juízo. Mas ainda assim existem aqueles que não querem ouvir a voz de Deus, a ignoram, passam por cima e acabam caindo naquele momento em que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Se você começa a entristecer o Espírito Santo e vai entristecendo ele, chega uma hora que ele é apagado em você. Quer dizer, ele sai de você, ele te deixa. E quando isso acontece, o teu nome é riscado do livro da vida. Olha só, eu toco sempre nessa tecla porque são observações importantes. Muitas igrejas, os pastores e preleitores fazem a oração final e dizem, repitam comigo: Senhor Jesus, eu te aceito, como Senhor e Salvador da minha vida, perdoe os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida. Amados, a Bíblia diz que os nossos nomes já foram escritos no livro da vida. Você não vai encontrar nenhuma frase na Bíblia dizendo de Deus escrevendo depois, no decorrer do tempo da humanidade na Terra, o nome das pessoas. Mas você vai encontrar coisas como: o seu nome vai ser riscado. Nomes riscados, cancelados, apagados. Então Deus, quando ele criou o homem, ele provavelmente escreveu o nome de todos os homens, homens puros de raça, homens 100% humanos, segundo a imagem do próprio Deus. Ele escreveu o nome de todos esses homens no livro da vida. Eu acredito que quando Hitler, se ele foi 100% humano, se ele foi 100% humano, nasceu de uma coabitação de um homem 100% humano, geneticamente puro, com DNA humano, e de uma mulher 100% pura também, né? Porque o óvulo da mulher ele também influencia na formação da criança. Então, se Hitler foi gerado de um casal puro, geneticamente humano, 100% somente humano, com certeza, quando Hitler nasceu, o nome dele provavelmente estava escrito no livro da vida. Só que, infelizmente, ele foi levando a vida como levou e o nome dele foi riscado. Hitler tocou na menina dos olhos de Deus, que é o povo judeu. Hitler pecou contra o Espírito Santo, blasfemou a Deus, blasfemou contra Deus e etc. Então, o nome dele foi riscado do livro da vida. E no dia do grande julgamento, que está lá no livro de Apocalipse, do trono branco, a Bíblia conta que vai ser aberto o livro da vida. E aquela pessoa que o nome dela não for encontrado no livro da vida, escrito ali, será lançado no lago de fogo e enxofre eternamente. Essa é a chamada segunda morte. Então, meus amados, meus queridos, Deus, ele elegeu, eu acredito que todos, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele cresce tenha vida eterna. Então, Deus, ele não selecionou pessoa A e B. Eu creio de todo o meu coração que as únicas pessoas que Deus não escreveu o nome delas no livro da vida antes da fundação do mundo, nos tempos eternos passados, são os seres humanos híbridos. E o que é um ser humano híbrido? Se você for lá no livro de Gênesis, capítulo 6, você vai ver que os filhos de Deus gostaram das filhas dos homens, cobiçaram e escolheram ter filhos com essas mulheres e geraram os chamados Nefilins. Os filhos de Deus são os anjos caídos. Então, no princípio, lá no princípio,
naquele período ali, né, no tempo de Adão, os filhos de Deus, os anjos caídos, cobiçaram as mulheres e tiveram filhos com essas mulheres e geraram os chamados gigantes, os heróis daquela época. São seres humanos geneticamente mudados. Olha só, o mundo fala da chamada evolução de Darwin. Diz que o homem nasceu do macaco e ele foi evoluindo no decorrer das eras e chegou no Homo sapiens, ou no chamado homem como nós o conhecemos hoje. Porém, se o homem veio do macaco, por que ainda existe macaco? De todo tipo de raça, cor e gênero? Mas não só isso. A realidade, meus amados, que está por detrás desse chamado Homo sapiens, porque alguém pode me confrontar aqui e dizer, Ana, mas foi encontrado fósseis, encontraram-se ossos desses povos, desses homos. Por que então você diz que a teoria de Darwin não está correta? Porque ela é mentirosa. Aqueles seres que se encontram fósseis deles pelo mundo afora não são homens humanos criados por Deus, mas são homens transformados geneticamente por causa do cruzamento de demônios com seres humanos. São nefilins, são homens não humanos 100%. E isso, meus amados, quanto mais se mistura, mais a coisa vai sendo dissolvida no DNA, mais vai se transformando em homens mutantes, homens diversos. Na época de Noé, né, tinham gigantes, tinham homens de 6 metros de altura, ou mais ou menos, homens com 6 dedos. O próprio Davi, já depois do dilúvio, ele matou um gigante que tinha 6 dedos em cada pé e 6 dedos em cada mão. Tinha uma cama gigante com mais de 4 metros de largura, sei lá. E Davi matou. Davi e seus soldados mataram esses homens gigantes, mataram Golias, né? Então, naquela época eram gigantes. Hoje, com o passar dos anos e dos séculos, o ser humano ele vai sendo modificado, né, por causa da miscigenação das raças. Você pode ter certeza que muitas pessoas estão tendo relação sexual com seres geneticamente mudados, seres humanos que já não são mais 100% humanos e nascem filhos do pecado, porque tem um DNA que não é de Deus, é um DNA demoníaco. A Bíblia fala da semente de Deus e da semente de Satanás, dos filhos de Deus e dos filhos do próprio Satanás. Quando fala filho de Satanás, não é porque você que está me ouvindo amanhã se rebela contra Deus, se volta contra Deus e passa a não ser mais filho de Deus e passa a ser chamado filho de Satanás. É sim, você é adotado por Satanás, como nós fomos adotados por Deus, fomos enxertados na figueira. Até então, éramos chamados figueira brava e fomos enxertados na figueira boa, né? Então fomos adotados por Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, do mesmo jeito Satanás adota os seus pelo mundo afora. Aqueles que são os mentirosos, que têm concupiscência com a sua própria carne, os prostitutos, os idólatras, servem a Satanás, amam as coisas que Satanás os oferece e então passam a ser filhos do próprio Satanás. Filho das trevas, filhos das trevas. Então esse povo tem o nome riscado do livro da vida. E aqueles que não tiveram o nome literalmente escrito é porque já nasceram com DNA modificado. Existem, pode crer, existem nefilins nos nossos meios, no nosso tempo. Se não fosse assim, Deus não diria, Deus não deixaria claro que depois do dilúvio continuou tendo gigantes na terra, homens modificados. E hoje ainda tem. Não são gigantes, mas são mutantes. Estão escondidos, estão misturados no meio do povo. Mas tem muita coisa estranha nesse mundo que a gente nem imagina. Coisa oculta, coisa escondida. E se você começa a dar uma olhadinha aí em alguns documentários, você vai ver relato de mulheres contando que foram possuídas, né, tiveram relações sexuais com seres extraterrestres. Tem demônio que se chama íncubos e súcubos. São demônios femininos e masculinos que têm relação sexual com homens e mulheres.
e podem até trazer gravidez. Ana, mas essas coisas pode pegar eu quando eu estou dormindo? Se você é uma pessoa selada pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor manda os seus anjos para guardarem você de todo mal. O Senhor, Ele nos dá livramentos, meus irmãos, que a gente nem imagina. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Nenhum mal pode vir até nós. Mas essas pessoas que são rebeldes contra Deus, que estão aí sempre zombando de Deus, e Deus, conhecendo o coração delas, sabe que a decisão delas vai ser sempre estar sem Deus. Essas pessoas estão debaixo da autoridade do pecado. Automaticamente Satanás tem poder na vida delas. Nada impede que demônios, que seres híbridos possuam, sexualmente falando, essas pessoas. Tudo é questão de lógica e de legalidade debaixo da terra, acima da terra, no céu e na terra. Tudo tem base através da legalidade. Amém, meus irmãos? É por isso que a gente tem que orar a Deus, pedir perdão, pedir a Deus que nos livre, pedir a Deus que nos guarde, pedir a Deus que nos faça nascer de novo, como novas criaturas em Cristo Jesus. Pedir a Deus que nos cubra com o sangue de Jesus Cristo. Pedir a Deus exclusivamente que seja Senhor e Salvador das nossas vidas. Você vê primeiro, você na oração, você tem que pedir a Ele que seja o seu Senhor, o seu patrão, o seu tutor. Porque se Ele é Senhor, eu fui comprado pelo penhor do sangue de Cristo, Satanás então já não poderá me tocar. É onde que você não precisa mais ter medo de dormir de noite na casa escura. Ainda tem muito crente que tem medo de dormir da casa sozinho, na casa toda escura. Tem medo, sabe? Às vezes nós somos oprimidos, o inimigo ele vem nos oprimir, vem nos assustar, vem nos ameaçar. Mas se você tem a autoridade do nome de Jesus, ele bate em retirada. A Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A coisa é muito simples. Se você busca o Senhor e se enche do Espírito Santo através da leitura cotidiana, diária da Bíblia, você é revestido pela armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6. E a Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus queridos, o meu povo perece porque falta conhecimento. Quando você não lê a palavra de Deus, você vai perecendo. O problema é que tem muita gente perecendo e não sabe nem aonde começou a cair. Quando assusta, já está completamente caído ou está em processo de queda. A solução que eu posso te dar, o remédio que você tem para resolver esse problema é simplesmente começar a ler a Bíblia todos os dias. Ah, não é difícil, me dá sono, me dá preguiça, eu fico tão mal, eu não sei, eu sinto uma angústia, uma agonia, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo concentrar. Olha, meus irmãos, quando uma pessoa está com febre, com uma infecção grave, ela chega no hospital, ali num estado crítico, o médico no primeiro momento ele dá um antibiótico, ele dá um soro, ele dá uma vitamina, ele dá medicamentos para a pessoa. Nem sempre a pessoa, quando ela apenas acabou de tomar o remédio, assim, acabou de engolir, ou a injeção entrou na veia, não significa que naquele exato momento, instantaneamente, ela vai ter o resultado. Mas o resultado ele vai começar a vir daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos, dependendo da potência do remédio. Se é um problema de inflamação, de infecção, você não vai ver a cura imediata da ferida. Mas aquela coisa vai começar a desinflamar aos poucos. Então, no primeiro momento, a pessoa ainda sente dor. Talvez ela ainda tenha um pouco de febre, a febre vai abaixando, pode ser que ela volte de novo, em momentos intermitentes. Mas aí, depois de 2, 3 dias, a pessoa já começa literalmente a sentir que melhora, que está começando a ter efeito. Então, o remédio, quando ele é subministrado, ele não faz efeito imediato. A infecção, ela precisa ser cuidada, curada, tem que ter um tempo para o corpo combater aqueles micro-organismos que estão causando a infecção e a inflamação. Vai desinchando, vai sendo limpa a ferida e depois começa a vir um alívio.
Quando a gente está caído demais, está fraco demais na fé, a gente já não consegue mais orar e se encontra até em pecado, você quando começa a ler a Bíblia, no primeiro tempo, talvez nos primeiros dias, você vai ter que lutar e combater. E não vai ser simples, não vai ser fácil, talvez você vai ter a sensação até que não está funcionando. Mas sabe o que acontece? Se você persiste na cura da palavra através da sua vida, depois de alguns dias, talvez pouquíssimos dias, se você ler de coração, com toda a sua força e vontade, as águas vivas vão começar a fluir do teu interior. A opressão demoníaca, meus amados, não é uma coisa que sai facilmente. Sabe, o diabo, ele sai do teu corpo, o demônio, o espírito imundo, se você está possesso, né, por exemplo, ele sai, mas ele não vai querer te largar fácil. Você já viu o cachorro querendo largar o osso? Ele vai rosnar, ele vai fazer de tudo para ter o osso na boca, entre os dentes. Então é um processo, só que você tem que ter consciência que se você chegou nesse ponto, é porque você descuidou lá atrás. Lá atrás você começou a descuidar. Lá atrás você começou devagarzinho a dar espaço para o diabo. A dar espaço nem só para o diabo, mas também para a tua própria carne. Olha, eu tenho dia, meus irmãos, que eu estou assim, atordoada. Tem dia que eu levanto com a cabeça assim, querendo o mundo mesmo. Não vou mentir para os irmãos, não. Tem dia que eu levanto, assim, é muito difícil, mas eu percebo essa reação na minha vida. Tem dia que eu levanto, eu olho minha casa para limpar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que pegar meus filhos, levar meus filhos para passear aqui na cidade, eu tenho que cozinhar, eu tenho que... aí depois eu vou ver um filme de noite com meu esposo, ou então eu vou ter que sair no meio de pessoas ímpias, e aí no dia seguinte eu acordo assim, me sinto tão longe de Deus. É como se você fosse se sujando no mundo, né? Você vê uma coisa na TV, ou você tá no meio de gente ímpia. Isso acontece muito quando a gente trabalha constantemente no meio de ímpios. E você tá ali naquele ambiente, né? Então aquela coisa ela vai te sujando de fora para dentro. Então acontece que você no dia seguinte você tá enfadada de querer buscar Deus, porque você tá enfadada de carne. A sua carne ela fica como que potencializada, energizada. E ali você vai pegar a Bíblia para ler, uma preguiça, uma luta. Quantas vezes eu até falei, hoje eu não vou ler não. Quantas vezes eu falei, hoje eu não vou ler a Bíblia não. Hoje eu vou fazer outras coisas, amanhã eu leio. Isso é o maior perigo que a gente pode cometer. Isso me acontece. Se eu passo 2 dias falando, hoje eu não vou ler a Bíblia não, e olha o que acontece comigo. Se eu passo 2 dias, 3 dias, hoje eu não vou ler a Bíblia não, no 4º dia eu estou em estado crítico. Tem uma campainha, um alarme dentro de mim que começa a gritar, leia a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. E eu me disciplino com muita dificuldade, sento na mesa e vou ler a Bíblia. Porque eu sei que aquilo ali é a minha fonte de vida. Se eu parar de ler a Bíblia, eu morro. Porque a Bíblia, a leitura das Escrituras, é aquela água que você põe todos os dias na sua plantinha de manhã. E ela então tem força para passar o resto do dia. Meus irmãos, essa é a vida. Assim funciona. Se você descuida, se você deixa para lá, você cai, você perece. Porque essa é a vida. Nós temos que ter disciplina com as coisas do Senhor. Nós temos que ter força para buscar o Senhor. Porque se a gente não tem isso, a gente perde. É por isso que tem muita gente caindo e não sabe onde caiu. Não consegue entender onde é que eu caí. Quando foi que eu caí? Eu não entendo. Caiu ali. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus, olha aí, eu acho que eu não vou conseguir ler o livro de Tito todo com os irmãos não, porque a gente para, né? Mas essa fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É a realidade, é o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos uma fé que veio da misericórdia de Deus na vida eterna. A gente acredita na vida eterna, a gente acredita naquilo que o Senhor vai nos dar eternamente. E tudo é uma coisa feita por Deus. Ele tem nos transformado do dia após dia. Amém? E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação
que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, que no tempo determinado, e qual foi o tempo determinado? Foi no tempo da Igreja de Cristo, foi quando Deus liberou, os apóstolos através de Jesus Cristo para pregar o Evangelho por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que acontece? Essa palavra manifestada, a pregação foi confiada de Deus para os seus atalaias, vamos falar assim, para os seus senhores, os seus pregadores, os seus, eu falo senhores no sentido doutores, da palavra. A gente vai estudando, vai crescendo, vai aprendendo. Então, meus amados, manifesta em nós a fé, manifesta em nós a esperança, manifesta em nós a força para continuar andando avante. Amém? É isso que Paulo está falando no prefácio e na saudação do capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Olha só, é assim que a gente tem que ler a Bíblia. Meditando, deglutindo, mastigando, regurgitando as Escrituras. Você precisa pensar naquilo que você está lendo. Se eu parasse aqui e simplesmente lesse essas 6 linhas, eu já tinha feito em 1 minuto. Mas quando você discute aquilo que você lê, isso você tem que fazer todos os dias sozinho na sua casa, você é enriquecido por Deus. É o óleo, é o azeite das 5 virgens prudentes. Comprar o azeite não é fácil não, meus irmãos. Tá achando que a gente vai lá e escuta uma pregação e a gente levanta? Quantos irmãos e irmãs estão fracos na fé e estão aí escutando pregação e não resolve nada, continuam fracos na fé? Eles sabem que ainda tem salvação, eles estão salvos, eles ainda têm naquela sensação, eu ainda estou garantido, porque eu creio nas coisas que eu creio. Mas estão fracos na fé, não conseguem buscar Deus, não conseguem invocar o Deus Todo-Poderoso, não conseguem ter prazer nas orações, não conseguem ter assiduidade na leitura das Escrituras. São pessoas que simplesmente não têm força mais para buscar e acabam entregando, se entregam, começam até a se conformar. Eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais orar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Amados, a gente tem que ter disciplina, não é fácil. Tomar remédio para ferida não é fácil. Quando meus filhos aqui pegam gripe, bronquite, aqui na Itália dá muita bronquite, Então, quando pega essas bronquites, esses negócios, tem que dar antibiótico, o pediatra fala, são 7 dias, dependendo do antibiótico, tem que dar 2 vezes por dia ou 1 vez por dia, aí tem que dar no mesmo horário, numa distância exata de um horário para o outro, e eu tenho que escrever tudo na caixinha, eu escrevo tudo, e ali são 7 dias de luta, que para dar o antibiótico para o menino lamenta, é ruim, eu não gosto, me vem de vomitar, eu já dei antibiótico para filho vomitou, eu tive que correr na farmácia comprar de novo, porque a dosagem não dava para fazer o ciclo correto da cura. Às vezes você lê a palavra de Deus numa situação tão pesada espiritualmente da sua vida que você acaba quase que vomitando a palavra de Deus. Quer dizer, você lê e você vomita aquilo, tipo assim, você não aceita, você não consegue absorver aquela palavra, é como se você não tivesse lido nada, é como se aquilo ali tivesse feito mais mal do que bem, porque você tem frustração porque você não conseguiu ler bem a Bíblia. Então eu diria que você praticamente vomitou aquilo que você tentou ler. Mas sabe, continua lendo, continua buscando, continua insistindo até você não vomitar mais, até que essa palavra comece a trazer bálsamo, paz, alívio no teu coração. Ana, eu não tenho coragem de ler a Bíblia. Ana, eu estou na frente do computador a noite inteira vendo sites pornográficos. Esses olhos que eu estou ali olhando para aquelas coisas, e quando eu olho eu tenho tanto prazer naquilo que eu olho, quanto mais eu vejo, mais eu quero ver. Eu posso de manhã levantar às 10, 11 horas da manhã e pegar na Bíblia com as minhas mãos sujas? Eu não tenho coragem, Ana. Eu não tenho capacidade, é impossível. Meu irmão, minha irmã, é aí que você tem que pegar na Bíblia. Ana, mas eu estou pecando contra Deus, é hipocrisia. Porque eu sei que depois de algumas horas eu vou estar de novo na pornografia, está sendo mais forte do que eu. Eu não tenho coragem de ler a Bíblia nessa condição. Ana, eu tô com uma vizinha que todo dia a gente fica fofocando.
E eu tenho tanto prazer em fofocar, eu tenho tanto prazer. Nossa, quanto mais eu falo mal da vida dos outros, mais eu quero falar. Aquilo me traz gozo, me traz prazer, me enche, me preenche, Ana. É como se eu estivesse comendo uma refeição muito boa, um banquete. Eu depois, quando eu olho para a Bíblia, vem uma tristeza no meu coração, porque eu não sou merecedora, eu não sou digna nem de tocar na Bíblia, porque eu estou em pecado. Então eu não consigo, Ana. Minha irmã e meu irmão, eu te falo aqui como alguém que tem esse tipo de experiência, porque eu provei isso várias vezes. Pegue na Bíblia, leia a Bíblia. Irmã Ana, mas eu ainda estou com o telefone do lado, ainda está aberto naquele vídeo pornográfico, a Bíblia está do lado, e eu nem fechei o vídeo, está lá exposto. Posso eu abrir a Bíblia? Sim, meu irmão e minha irmã. Você precisa, se você que está aí me ouvindo, se encontra em condições assim, de estar sobrecarregado do vício de um certo pecado, é aí que você tem que combater e ler a Bíblia. Às vezes você vai ler a Bíblia chorando. Você vai ler chorando, porque você sabe que aquela força do pecado está te movendo a continuar pecando, e a ideia que você vai ter é que você não vai conseguir parar. Mas eu te digo, em nome de Jesus Cristo, é aí que você precisa pegar pesado. Põe o cronômetro do lado. Tira o vídeo pornográfico, liga o cronômetro do teu telefone, marca 10 minutos e leia. Ah, Ana, mas eu tô lendo uma frase na Bíblia e de repente eu começo a pensar naquele momento que a mulher estava se tocando lá, aí eu começo a lembrar daquilo e começo a regozijar naquilo ali, Ana. Então a minha mente, ela esvaga, né? Ela fica hora lendo a Bíblia, hora pensando naquilo. Não tem problema, minha querida, não tem problema, meu querido. Insiste, insiste. A pessoa doente, ela não consegue bater um prato de comida como uma pessoa sadia. Ela come uma colherzinha, duas, às vezes ela vomita, às vezes ela segura um pouquinho. Mas amado, amada, essa é a nossa natureza. Se você deixar a tua natureza te dominar, você vai morrer. Se a pessoa que está doente, ela não toma o remédio, ela não come, ela não combate, a doença vai chegar um momento que ela vai crescer tanto que a pessoa vai morrer. Nós não podemos permitir isso nas nossas vidas. Amém? Então, se você está com a mão suja de pecado, com a mente poluída, insista na leitura das Escrituras. Ana, eu estou ouvindo a Bíblia falada. Ouça também, porque a fé vem pelo ouvir. Escolha um livro e comece a ouvir todo dia. Eu gosto muito da Bíblia falada do Cid Moreira. Ele não é cristão evangélico, ele é adventista do sétimo dia. Porém, para quem já leu a Bíblia e escuta o Cid Moreira, não é que foge das Escrituras. A Escritura é aquela, a Bíblia é aquela. Ele lê a Bíblia. E são palavras que vão cuidar muito de você, vão te dar muita bênção no teu coração. Então, minha querida, meu querido, o que eu estou dizendo aqui é muito sério. Por mais que você esteja atolado no pecado e se sinta inconformável, se sinta, sabe, como alguém que já perdeu tudo, leia a Bíblia, porque a fé vem aí, vem dali. É você comprando o azeite, mesmo estando sem condição de ter aonde pôr esse azeite, que está tudo sujo, está tudo arrebentado, quebrado. Leia a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela liberta. Mano a mano que você for lendo as Escrituras, isso vai te libertando. E quando você assustar, minha irmã e meu irmão, quando você assustar, você já não tem mais tanto desejo de continuar a ver aquela pornografia, ou de fofocar, ou de fazer alguma coisa, porque aquilo perde a força. É a inflamação que começa a desaparecer. É você que começa a receber o bálsamo. Olha, quem completa a obra em você é Deus, não é você mesmo. Não é você com a força do teu próprio braço, minha querida. Olha, eu estou falando de quem já viveu isso tantas vezes. Quantas vezes eu vivi isso que eu estou falando. Demora. Sabe, Satanás, ele vai falar, não, você não pode falar com Deus, você não pode ler a Bíblia, não, você não pode nem tocar na Bíblia. Daqui a pouco você vai lá se masturbar, daqui a pouco você vai lá fofocar, daqui a pouco você vai encher a cara e vai chegar em casa, vai bater na sua mulher, vai bater nos seus filhos, daqui a pouco você vai roubar. Meu querido, minha querida, combata, leia do mesmo jeito. Sabe, Deus, ele vai se agradar desse sacrifício, porque ele vai ver você num conflito entre carne e espírito, porque o apóstolo Paulo fala que o espírito milita contra a carne
e a carne milita contra o espírito. Se tem um momento para comprar azeite, esse momento é agora. Você não vai conseguir comprar azeite depois. Você não vai poder chegar para a Virgem Nécia e falar, dê-me um pouco do teu azeite. Porque a Virgem prudente, ela vai virar para você e vai falar assim, vai comprar. Vai daqueles que o compram e compra. Amados, não é tempo mais de brincar com essas coisas. Você precisa buscar a palavra de Deus como nunca. Seja você pessoa que esteja limpa ou seja você uma pessoa que está sujo. Você precisa correr e comprar a palavra de Deus. Esse é o momento. Agora é o tempo. Esse é o dia que o Senhor já fez. Meus amados, eu gostaria de adentrar aqui no livro de Tito, mas eu estou falando já há 40 minutos e eu acredito que o Senhor direcionou a mensagem para esse lado. Então, eu estou assim vivendo dias muito corridos e difíceis. Acredito que essa semana vai dar uma acalmada. Talvez semana que vem, com certeza. Eu ainda estou muito desregulada com o meu tempo, com as coisas que eu tenho para fazer. Sempre tanta coisa que... Então, assim, eu falei, meu Deus, eu preciso colocar um vídeo no YouTube, porque isso edifica a mim mesma, porque eu ouço, né, aquilo que eu falo, eu leio aquilo que eu leio, e Deus enche o meu coração. Então, eu precisava colocar esse vídeo. Eu gostaria de continuar falando, né, da carta de Tito. Vamos ver se eu consigo fazer isso nos próximos dias. Talvez você que está acostumado aqui no canal os últimos dias antes do fim, ouvir a mensagem do fim, né, dos últimos dias, profecia, Jesus está voltando, e não sei o que, você fala, mas antes você não falou da volta de Jesus. Hoje você não disse nada. Pelo contrário, eu falei sim, meu querido, minha querida. A gente está aqui namorando o nosso noivo. Quando a gente lê a Bíblia nesse nível aqui que eu estou lendo, quando a gente discute das coisas do Senhor nesse nível que eu estou discutindo, a gente está namorando o nosso Jesus, cortejando o nosso Deus. Sabe, a gente está aqui procurando entender como fazer para se tornar uma pessoa melhor, para que se encontremos irrepreensíveis no dia que o Senhor vier nos buscar. Não adianta, sabe, eu ficar aqui gritando com os irmãos, só falando de Jesus está voltando e começar a falar só disso, se eu não consigo trazer para os irmãos a chave, soluções para vocês consertarem as suas próprias vidas ou ajudarem pessoas que estão com as vidas tortas a se consertarem. A gente precisa se alimentar na palavra, inclusive mais do que nunca, dos bons conselhos que a palavra nos traz. Esse é o momento, esse é o tempo. Entender o que é a salvação, entender o que é a misericórdia, entender o que é o evangelho da graça, entender o que seria exatamente essa chamada predestinação, entender o que é ter esperança na fé de um dia viver uma vida verdadeira, porque quanto mais você entende, mais você consegue se desligar deste mundo, porque teu coração se enche de esperança e de certeza. Se você lê a Bíblia por ler, você vai passando por cima, como ler um anúncio num jornal, ler justo por ler, sem prestar atenção, sem entregar teu coração em cada palavra, você não se desarrega, como é que é a palavra? Desraigado, né? Você não consegue tirar as suas raízes deste mundo. Mas se você lê a palavra de Deus pensando, vivendo, entendendo, observando cada letra, cada frase, cada palavrinha, aquilo ali vai alimentando a sua esperança e você começa a entender a diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós pertencemos ao mundo espiritual. Ainda não o vimos, mas o sentimos, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus já está dentro de nós. Porque o reino de Deus é o próprio Deus, porque tudo saiu dele. Então, se tudo saiu dele e ele simplesmente entra dentro de você através do Espírito Santo, o próprio reino de Deus então passa a habitar em você. Você não vê, você não entende 100%, mas você sente a presença do reino de Deus já em você. É por isso que nós somos o tabernáculo de Deus. Nos tornamos o tabernáculo de Deus, porque o próprio Deus passa a habitar em nós. Então, quando você entende que você tem Deus habitando dentro de você, você então começa a se ornamentar cada dia mais. É a noiva sendo ataviada para o casamento.
É onde você então passa a ler mais a Bíblia, passa a buscar a Deus de modo mais intenso, passa a orar a Deus com mais sabedoria, porque se você está cheio do óleo, o próprio Espírito Santo começa a usar você e interceder por você com gemidos inexprimíveis. É onde a sua boca passa a ser usada pela boca de Deus através das orações. Ah, meus amados, olha, resumindo, é uma conexão profunda. Nós nos tornamos um só com o Senhor. A Bíblia fala isso, que nós nos tornamos um só com o Senhor. Que coisa profunda. Nós não temos noção do que isso significa. Mas a gente precisa, pela fé, acreditar que é glorioso demais, é lindo demais, é forte demais. E assim, meus irmãos, eu começo, a perder o ritmo da pregação da palavra aqui. Então eu entrego essa palavra para os irmãos, amém? Eu deixo essa palavra, vou correr ali agora no computador para tentar descarregar ela rapidinho para postar para os irmãos. E que o Senhor possa estar te abençoando, te guardando, te protegendo, te iluminando, te edificando. Na santa, poderosa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa crescer, rompendo em fé. Tenha esperança, porque a gente está quase lá. Eu creio de coração. Nós estamos quase lá. É só mais um pouquinho que a gente precisa ter de boa vontade. Nós estamos chegando lá. Estamos para completar a carreira, terminar o bom combate, encerrar a estrada que o Senhor colocou para nós. Amém? Meus amados, fiquem na santa, poderosa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua. Amém, amém e amém.